No episódio de hoje, a nossa roda de conversa será sobre dois personagens importantíssimos na história de Brejinho. Vamos falar sobre Manuel Simão, o popular Seu Paizinho, um dos primeiros moradores e um dos fundadores do patrimônio de São Sebastião. Ele que tanto fez para que nossa comunidade se desenvolvesse. E vamos falar sobre Iraci Matos, esposa de Manuel Simão. Ela que foi professora, catequista e autora do hino de Brejinho. A série Roda de Conversa recebe hoje, com grande alegria, dois personagens importantes para a história de Brejinho. Estamos aqui com Francisco das Chagas de Matos, conhecido por Chaguinha, e Emanuel Sidney, ele que é filho de Chaguinha e neto de Seu Paizinho e Dona Iraci. Por trás das câmeras, aqui hoje nós temos Emerson Vigílio, filho de Emanuel, neto de Chaguinha e bisneto de Seu Paizinho e de Dona Iraci. Então hoje é um episódio muito especial, onde retratamos aqui 4 gerações da mesma família. Então, Emerson aqui, representante dessa 4ª geração. Então, para começar o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa, seu Chaguinha, eu gostaria que o senhor relatasse um pouco sobre as lembranças da sua infância, né? Quais as lembranças que o senhor traz do seu pai, da sua mãe e que mais marcaram a sua vida? Meu pai era um homem trabalhador, um homem bom, me zelava, cuidava bem de mim. Inclusive minha mãe também fazia a mesma parte que ele fazia. E eu, da minha infância, o que eu posso dizer é que foi uma infância pobre, mas foi boa. Estudei e hoje estou aqui participando de uma roda de conversa. E eu, na idade que estou, nunca tinha participado, mas agora chegou a vez e isso vem através deles, que eu estou me apresentando aqui para dar uma palavra falando sobre eles. Isso é o que eu tenho de recordação da minha infância, porque através deles hoje eu estou aqui. Então podemos dizer que a construção da capela de São Sebastião, ela passou pelas mãos de seu Simão. Foi na casa dele que Padre João Leite celebrou pela primeira vez a missa aqui, quando ainda era Brejo de José Nunes, no dia 6 de fevereiro de 1928. Então, seu Simão, né, conhecido como Seu Paizinho, esteve na linha de frente no início dessa comunidade. Então, pelo que o senhor ouviu do seu pai, o que o senhor tem para nos contar desse início da construção da capela, desse surgimento de Brejinho enquanto comunidade? Em primeiro lugar, ele doou uma parte do terreno para São Sebastião. Mas era muito pequeno, aí ele foi e falou com um dos moradores, que era proprietário também, e pediu um pedaço de terra para São Sebastião, que ele até disse uma brincadeira que Santo não precisava de terra. Disse, eu vou doar para você. Aí doou. Então ele foi a outro proprietário e pediu e ele deu. Chama-se Félio Moisés ou outro José Gomes. Então ele reuniu esses 3 terrenos e daí surgiu o patrimônio de Brejinho. Isso. E da missa lá, seu Chaguinha? Aí ele queria que celebrar a missa aqui logo de início, construiu um galpão grande e convidou o padre João Leite para celebrar a primeira missa em Brejinho. Então daí começou o interesse, batendo o tijolo. Quando corria para a missa ele dizia, quem não puder levar 2, leva 1. Então assim o povo ia trazendo todo domingo e construiu essa capela. Isso. Então é importante a gente deixar destacado aqui
que de 28 até 32 as missas, provavelmente, né, pelas pesquisas que a gente tem feito, ficaram acontecendo lá na casa de seu paizinho, aqui no início da cidade. E em 32, quando a capela ficou pronta, foi quando houve a primeira festa do padroeiro e as missas passaram a ser na capela. Mas tem que deixar registrado essa ação de seu paizinho. Ele começou batendo tijolo no terreiro da casa dele para construir a capela e começou mobilizando para que as pessoas fossem trazendo. Eu achei muito bonito isso que o senhor contou, que ele dizia que quando as pessoas vinham para a missa, traziam um tijolo ou dois e a partir dali foi começando a construção. Quem não puder levar dois, leva um. Isso. E todo mundo trazia. E por aí começou a capela. Então não é todo dia que a gente tem a graça de gravar assim com o pai, com o filho, com o neto, né? Então tem sido muito bacana esse episódio de hoje. E assim, Emanuel, a gente sabe que a educação é uma importante ferramenta de transformação da sociedade. E sabemos também que no passado as dificuldades para se ter acesso à educação eram bem maiores do que hoje, né? E os professores, os primeiros professores, né, foi através da Escolas Reunidas de Brejinho, né, que a educação teve um papel fundamental no desenvolvimento da comunidade de Brejinho. Dona Iraci Matos, ela foi uma das primeiras professoras e também foi catequista, né? Então, como você vê a importância do papel desempenhado por Iraci Matos no início, nessa formação da comunidade de Brejinho? Então, desde já te agradeço pela participação no Roda de Conversa e quero até parabenizar você e Emerson por esse projeto que é de suma importância para resgatar a história do nosso município. Voltando à pergunta, Abraão, eu tenho o maior orgulho do mundo de ser neto de Dona Iraci Matos. Como você citou aí, uma das primeiras professoras do município de Brejinho, uma militante política, né? Uma municipalista convicta e uma pessoa que lutou muito pela educação do município e participou demais dos primeiros anos da história de Brejinho. Dona Iraci foi a precursora da festa de São Sebastião, uma pessoa muito religiosa, tinha na sua casa um altar, era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde todas as terças-feiras ela rezava uma novena em homenagem à Santa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E era uma pessoa muito ligada à sociedade brejiense, tinha muitos amigos, inclusive pessoas influentes da época, como padres, Padre João Leite, né? João Leite, bispo e prefeito, pessoas influentes da época, frequentavam a casa da minha avó, Dona Iraci. E ela contribuiu muito para a história de Brejinho, contribuiu demais, visto que era uma pessoa muito engajada com o Brejinho, muito engajada com a história do município e que torcia demais para que Brejinho se desenvolvesse e chegasse ao patamar que chegou hoje. Muito bem. E aqui está um dos objetos, né, de Dona Iraci, uma relíquia, que é a palmatória que era usada na época, né, doutor? Essa palmatória ela tem uma história, sabe, que vai ser contada por muitas gerações. Pessoas que passaram pela escola da minha avó, né, que foram alunos dela, que, por ser uma professora muito rígida naquela época, que a gente sabe que hoje em dia não se faz mais isso, o aluno hoje tem todo vamos dizer assim, uma liberdade, né, de aprender, mas naquela época era uma ditadura do saber. E Dona Iraci usava simplesmente esse objeto, o qual eu fui vítima muitas vezes, apanhei muitas vezes, acho que meu pai também, meus irmãos, e muitas
pessoas que passaram pelas mãos de Dona Iraci, né, como professora, mas que não me deixou nenhum rancor, nenhuma mágoa, muito pelo contrário. Hoje eu até agradeço, Abraão. É uma lembrança. É uma lembrança e até agradeço pela forma como eu fui educado. De ter passado os primeiros anos da minha educação com minha avó, com Dona Iraci, mesmo sendo rígida, mesmo batendo nos alunos, com essa palmatória, mas que serviu, graças a Deus, para o meu aprendizado. O hino de Brejinho foi escrito por Dona Iraci Matos, a mãe de seu Chaguinha, avó de Emanuel, bisavó de Emerson. Então, Emanuel, você já me contou certa vez que você que teve a graça de encontrar essa letra, né? Então a letra foi escrita por Dona Iraci e o professor Heráclio, né, que foi outra figura importante para Brejinho, foi quem musicou. Então me conte aí como foi essa descoberta, esse grande achado, que foi através de você que o hino de Brejinho se tornou uma realidade. A minha avó, Abraão, ela era uma pessoa muito patriota. E quando a gente estudava com ela, nossa primeira ação dentro da sala de aula, primeiro era rezar, Pai Nosso, e depois cantar o hino de Pernambuco e o hino nacional brasileiro. Mas nunca imaginei que ela tivesse na mente essa vontade de criar um hino para o município. Passou-se anos, depois da morte dela, ela, na casa do meu pai, tem muitos objetos, inclusive essa palmatória, e a família, procurando algumas relíquias, encontramos um rascunho de um hino. Na época, o professor Heráclio Felipe Barbosa era diretor da Escola São Sebastião. Eu lecionava também na Escola São Sebastião, lecionava matemática. Peguei, levei até o professor Heráclio, ele como músico, maestro, arranjador, mostrei para ele e ele disse: olha, Manuel, se você quiser, eu posso musicar esse hino. Eu digo, minha vontade é essa, professor, para que a gente deixe isso para a história de Brejinho. O professor Heráclio musicou o hino, e hoje, graças a Deus, a gente tem na história do Brejinho esse hino, que foi uma composição da minha avó. Isso. Então, como a gente tinha citado no episódio anterior, a letra do hino, quem escreveu foi a professora Iraci Matos. O professor Heráclio musicou. Isso, a letra, né, quando o Emanuel achou, foi em 88. 88. Foi isso? Em 88, Emanuel achou a música e nos anos 90, né, meados dos anos 90, o professor Heráclio musicou o hino. Então nós falamos aqui sobre a importância de dois personagens. Seu Manuel Simão, popularmente conhecido por seu paizinho, que foi um dos fundadores do município, né, idealizou o patrimônio, a capela, a construção da capela, teve muita contribuição dele. E Dona Iraci Matos, autora do hino de Brejinho, inclusive deixar registrado aqui também, né, Manuel, que ela era uma poetisa, né, Dona Iraci. E estamos aqui com membros da família, né, representando a família. Então, Emerson, você que é bisneto de seu paizinho e de Dona Iraci, como é fazer parte dessa família que foi tão importante para Brejinho? Como que você se sente em relação a tudo isso? Para mim, Abraão, é uma honra imensa em fazer parte de tudo isso. Ser descendente de pessoas que contribuíram para a história e para o desenvolvimento da cidade. E para mim é muito emocionante esse momento, estar com essas duas figuras que me ensinaram tanto, que aprendi tudo assim na vida, foi graças a eles e também às outras pessoas da minha família que contribuíram. E para mim é muito gratificante em a gente estar também contribuindo com a história de Brejinho. História essa que vai se perpetuar por tantos anos e por tantas gerações. É uma honra imensa, imensa mesmo. Muito bem. Então, seu Chaguinha, muito obrigado
pela participação no episódio da nossa série. Emanuel, Emerson, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Abraão, por essa chance que você deu e essa entrevista, trazendo Brejinho ao povo, para que o povo saiba como foi a construção de Brejinho, como nasceu Brejinho. E aqui tem um exemplo da primeira professora que ensinou a muitos brejinhenses. Disse, meu muito obrigado. Deus proteja você e a todos. Abraão, quero te agradecer também pela participação no Roda de Conversa e dizer que para mim foi uma honra, né, trazer à tona essa história tão rica, né, da minha avó, como participante da fundação do nosso município, lá do meu avô, e nos 57 anos de Brejinho, o Brejinho completou esse ano, eu quero dizer que viva o nosso município, viva a nossa educação, viva a nossa cultura. Muito bem. A cada novo episódio, vamos conhecendo mais sobre a história de Brejinho. Vamos conhecendo os personagens que ajudaram a construir esta cidade. Hoje, falamos sobre Manuel Simão, conhecido por seu paizinho, e sua esposa, Iraci Marcos. Nosso objetivo é resgatar e preservar a história da terra-mãe do Rio Pajeú. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Um abraço e até breve.